O Botafogo ontem conquistou nos acréscimos a sua sobrevivência no grupo. Mas narrei esse jogo ontem, Barreto, assim. Foi sofrido. Primeiro, o jogo foi muito ruim. Tem que começar a análise por aí, que o cara bobo tinha um goleiro também muito ruim. Goleiro luva de madeira, assim. Se se chutasse, ele espalmava e o Botafogo utilizou isso uma vez só, que é o primeiro gol do Botafogo. Daqui a pouco vai aparecer o gol do Vitinho, né? Ele solta, espalma pra frente. Aliás, depois o goleiro central Córdoba, que vai pegar o Flamengo hoje também, é bem ruim também, tem 1,70 m de altura. Então tem essas coisas na Libertadores, assim, né? Agora, o Botafogo jogou muito mal e parece, de fato, que o Renato Paiva não encontrou ainda o time que tem que ter. Assim, mas eu não... Diferentemente da torcida do Botafogo, que é o fora Paiva, ó, chute do Cuiabano, o goleiro solta, o gol do Vitinho, né? E o goleiro faz isso toda hora. Só que o Botafogo nem conseguiu explorar esse tipo de situação de chutar de fora da área. Então, assim... Ele não encontrou ainda um time, ele já tentou modificar taticamente a equipe. Ontem entrou de novo com 2 centroavantes, né? Ontem foi o Juan Cruz e o Igor Jesus, assim, como os 2 centroavantes. O Mastriani estava fora. Então, assim, acho que ele está tentando ainda encontrar a equipe. Ontem teve uma outra alternativa que também ele usou contra o Bahia, que foi a dobra de laterais pela esquerda, né? Cuiabano é o jogador hoje, tecnicamente, no Botafogo, você pode dizer assim, tá voando, o único, né? E ele tem que jogar. E o Alex Telles é um lateral de uma prateleira de seleção brasileira. Foi convocado ano passado. Ele usa dobra de laterais. Também não funciona, né? É um Botafogo que eu acho que recente do camisa 10, a saída do Almada, e das opções de banco que tinha. Você tinha Eduardo, tinha o Romero, que joga hoje no Inter, né? Que tem jogado no Internacional. E hoje você não tem esse jogador. Você não tem essa peça. O camisa 10 do Botafogo, você não tem um articulador. Então, o treinador ele é obrigado a fazer outras situações. Agora, eu só vou falar uma coisa, assim, que o torcedor acha que era essa questão de eu defender treinador e tenho apanhado muito por causa do Renato Paiva em si. Não acho o trabalho do Renato Paiva até aqui bom, acho que ele não encontrou ainda a equipe ideal, mas acho que é o contexto que também prejudica o trabalho do treinador. Eu acho muito difícil um treinador no Botafogo, nesse momento, com o elenco que tem, no momento em que o Renato Paiva chegou, fazer um grande trabalho que torne o Botafogo, de novo, time que vai brigar por títulos no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores da América. É uma equipe hoje que perdeu todas as opções de banco. Porque você pode analisar assim, você pode analisar, o Gatito deveria sair? Deveria sair. O Tiquinho deveria sair o Eduardo, o Romero, o Tietê. Agora, todos juntos, né, você empobrece muito o elenco. A gente falava aqui de elenco. O Botafogo hoje tem um time que perde 2 craques, que não tem, né, o Luiz Henrique, os diferentes, o Luiz Henrique e o Almada saem da equipe, e você não tem substituição para esses jogadores, e mais, você não tem alternativas de banco, né? Fica claro aí, né? Por exemplo, entram jogadores, com todo respeito, assim, o Juan Cruz ainda não mostrou ser um jogador, por exemplo, do nível do Tiquinho, que estava no elenco. O Elias Manuel, por exemplo, até agora ele tem entrado porque você precisa colocar um atacante e é ele que está no banco, né? E outra coisa também, eu acho que passa por um contexto geral. Um ano seguinte de um time que é muito vencedor, ele já é muito difícil já para os jogadores que estão ali, né? Por exemplo, você tem um jogador que está abaixo, que é ídolo da torcida, que é o Marlon Freitas, né? Capitão da equipe, ídolo, tem que estar na história do Botafogo, é um desses jogadores. Acho que ele e o Luiz Henrique, né, foram os eleitos pela torcida, inclusive pelo Bandeirão. Mas o Marlon não está bem. O Alex Telles, por enquanto, não está bem. O Igor Jesus faz um bom jogo, um grande jogo, mas não tem uma sequência de grandes atuações. Então há um decréscimo técnico dos principais jogadores da equipe. Acho que há uma piora muito grande do elenco do Botafogo. E nesse contexto chega um treinador que tem que fazer o time jogar, pelo menos trazer a lembrança do torcedor do que foi no ano passado. Porque eu acho que o maior erro do Botafogo esse ano é elenco. Eu vejo um elenco que não é um elenco ruim, mas não é um elenco que você vai colocar para brigar hoje pelos principais títulos do continente ou do Brasil. Acho que falta muito. Tem 2 boas notícias. A primeira é essa aí, o passe do Alan, tá falando do Marlon, né? Uhum. Se a gente for lembrar, o Botafogo foi muito elogiado pelo scout, né? Os 2 volantes campeões, que são os titulares, o Gregory e o Marlon, foram apostas, né? O Marlon Freitas era um jogador do Atlético Goianiense e o Gregory estava na Major League Soccer. O volante que chega para ser o titular era o Alan, que era o jogador
do Napoli, né? Jogador, enfim, rodado, experiência na Inglaterra, seleção brasileira. E o Alan não conseguiu jogar. Ontem ele dá o passe pro gol da vitória do Botafogo e entra na vaga do Marlon Freitas. Poderia ser um jogador, por exemplo, Marlon que está mal, ele tem que ser substituído. Mas quem vai o substituir? Aí não pode botar o Patrick de Paula, que a torcida diz que era o jogador do Criciúma que caiu, né? Então o Alan tem que jogar. E ainda tem os jogadores lesionados também. Aí, ó, o Mastriani tá fora, Savarino, Barbosa, dupla de zaga titular tá fora, né? O Santi Rodrigues, que é uma contratação, também ainda não encaixou, mas também fora. O Matheus Martins seria uma opção de banco. Então eu vejo o Botafogo com um elenco já enfraquecido, além dos lesionados. Então acho que tem um contexto. É isso que eu peço para o torcedor analisar, né? Fora Paiva e tal. Acho que tem um contexto de elenco mal montado para a temporada, de um elenco enfraquecido, bem enfraquecido, o elenco todo em relação ao que terminou ano passado. E você tem esse momento de você ter um treinador que recupere o brilho dos jogadores de chegarem ao alto nível que chegaram no ano passado, algo que já aconteceu com diversas equipes. Só a gente lembrar do Fluminense no ano passado, né? O Fluminense é um time que lutou contra o rebaixamento. O Botafogo não vai chegar a isso. Acho que é um time hoje que leva poucos gols, apesar de perder muito, né? Todas as derrotas de Renato Paiva são por 1-0. Todas por 1-0. Então, acho que analisar o trabalho do técnico sem analisar o contexto, eu acho um erro. Vamos ouvir, então, o treinador do Botafogo, Renato Paiva. Escudo te da la presión todos los días, no hay cómo. El fútbol es esto, presión, presión, presión. Y si no ganas, no es solo en Brasil, es en todo el lado. Si no ganas, te cobran, si no ganas, quieren que ganes. Es universal, entonces yo tengo que enfocarme a hacer mi trabajo. Eso, y si la presión influye en mi trabajo, no puedo estar aquí, tengo que marcharme. Entonces lo que yo tengo que hacer es mi trabajo consciente, obviamente consciente también de los resultados cuando son menos buenos, pero el exterior tiene derecho a lo que tiene, pero es el exterior, lo que me preocupa muchísimo es el interior, manejar mis jugadores, encontrar soluciones en estos momentos más difíciles y seguir trabajando. Es la única cosa que puedo hacer para salir de esos momentos tan difíciles. Renato Paiva, que já trabalhou no Equador, né, falando aí em espanhol para a imprensa da Venezuela. Nós vamos agora até Salvador falar com o Rainan Peralva sobre um resultado que complica ainda mais a situação do Vitória. Fiquei feliz com a vitória do Botafogo hoje. Ontem, espero que hoje Vasco e Flamengo façam suas partes também e amanhã o Fluminense complete a rodada dos cariocas. Isso aí, Fernandão. Também tá com o vermelhinho pertinho do... Tudo bem? De lá. Tudo bem? Tudo certo, Fernando. Que alegria te receber nesse programa. Sempre muito pela feliz. 10ª vez. Repeti isso ontem lá no Storycast com o João. Muito bom episódio, hein? Muito obrigado. Ó, João Carlos era o capitão do Genk, do Kevin De Bruyne, do Vertonghen, do Courtois. Foi ontem no Fernando Brasileiro, naturalmente. Foi lá no Storycast. Vale a pena conferir o episódio. Legal, me falou muito bem de você. Eu dei um dinheirinho pra ele. Certeza que eu vou falar bem de mim. Paguei uma cerveja que o João bebe mais que um Opala. Eu vou falar as verdades aqui, porque tá muito mimimi aí esse negócio. Bota aquela, não tá legal, Pedrinho. Tá mimimi? Muita gente reclamando. Vai lá no Clebão. Clebão, vem nele, Clebão. Estão esperando... Não desabafa tudo, bota só... Algo... Só fala um pouco. Aqui não pode ser entregue. E não dá. Sempre mesma coisa, pô. O time ganhou, pô. Ganhou 2-1, pô, fora de casa. Pô, mas não é pra vitória, voltar pô. com aquele negócio, um nó na garganta, não? Não, tem nó na garganta, não, pô. Tem vitória. Aí, é isso, pô. Chora na cama que é lugar quente, pô. Ele tá malvadinho hoje, né, hoje ele tá afiado. Hoje eu tô de trava de alumínio. Ih, rapaz. Até que evite tirar aquele que fez horroroso, ridículo. Bom, o Fogão venceu, mas pra muita gente não convenceu, eu não tenho nada com isso. Né? Como diz o Fernando, quando a gente jogava, a culpa era nossa. Agora a gente não joga, só fala sobre o jogo, a culpa é nossa de novo, também vai encher o saco de ouro. E ele, o nosso Sidney Magal da Band, o nosso Wolverine, Thiago Carvalho, conta pra gente como é que foi a vitória do Fogão. Vencer era fundamental para se manter vivo na Libertadores. Em mais uma noite de baixo desempenho, o time de Renato Paiva suspirou aliviado nos acréscimos do segundo tempo. Só que até o gol de Cuiabano decretar a vitória alvinegra,
não faltou tensão para os torcedores. Jogando a quase 7.000 quilômetros de distância dos protestos no estádio Newton Santos, faltou futebol em campo. Já aos 20 minutos, Vitinho abriu o placar. Cuiabano arriscou o chute de longe e contou com o rebote do goleiro para o lateral direito aproveitar. Na outra chance, já aos 35 minutos, Juan Cruz não conseguiu ampliar. Em meio a pouca produtividade carioca, a equipe venezuelana abusou de bolas levantadas na área e chutes de média e longa distância. Na volta do intervalo, o Carabobo estava melhor em campo. As mexidas de Paiva, em meio a 6 desfalques, não surtiram efeito. Após a cobrança de escanteio ensaiada, a Ponte emendou para deixar tudo igual. 1-1. Faltando apenas mais 15 minutos de partida, os dois times tiveram chances de garantir a vitória. De longe, Londonho mandou para fora. Após passe de Alain, Cuiabano aproveitou melhor a oportunidade e colocou 3 pontos na bagagem alvinegra. Fim de jogo, 2-1 Botafogo. Como eu esperava, um jogo difícil. A equipa que nos últimos 8 jogos só perdeu com o Botafogo. E uma equipa que, obviamente, organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque, com jogadores muito rápidos na frente. Com o resultado, o Botafogo chega aos 6 pontos. Os próximos 2 compromissos na Libertadores da América acontecem no estádio Newton Santos. E o alvinegro depende apenas de si para avançar às oitavas de final. Mesmo assim, o desempenho apresentado até aqui é contestado pelo torcedor. Amigo, este escudo te dá a pressão todos os dias, não há como. E o futebol é esto, pressão, pressão, pressão. E se não ganas, não é só no Brasil, é em todo o lado. Se não ganas, te cobran, se não ganas, querem que ganes. É universal, então eu tenho que enfocar-me a hacer mi trabajo. Eso, y si la presión influye en mi trabajo, no puedo estar aquí, tengo que marchar. Tem tanta coisa para falar, Flávio Amêndola. Lembrando que hoje tem Flamengo, hoje tem Vasco, amanhã Flusão, a gente vai trazer para vocês tudo isso. Mas vamos de fogão. Bigode, o torcedor nas redes sociais tá meio chateado com a performance. A gente viu um contra-ataque aqui, que há muito tempo eu não vejo 5 contra 2, que o cara ali é meio Miranda, né? Meio Mirandinha, chutou no meio do campo, ainda bem. Que aí o nosso John pegou com tranquilidade, Bigode. Olha, GV, boa tarde a você. Muito boa tarde. Nandão, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Eu acho que a gente precisa começar elucidando alguns pontos, né? O primeiro deles, o futebol que o Botafogo apresenta hoje, ele é muito abaixo daquilo que a gente esperava. Eu acho que é um fato, todo mundo concorda. Mas a gente não pode esquecer de responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. O Botafogo está nessa situação hoje por conta do planejamento que foi feito para a temporada. E nada vai me tirar isso da cabeça. Porque eu já vi isso acontecer em outros anos com outros clubes. E o planejamento, se não foi igual, ele foi parecido ou ele teve alguma semelhança. Então, para mim, o grande problema do Botafogo hoje é o fato do time ter voltado depois do que os demais, é o fato da demora para encontrar um novo treinador, é o fato da demora para os principais jogadores começarem a ter ritmo de jogo. E eu acho que, sim, os atletas dentro de campo têm culpa, o treinador na beira do campo tem culpa, mas para mim o maior culpado se chama John Textor. Porque ano passado fez história, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro. No ano retrasado, por muito pouco não ganha o Brasileiro, por muito pouco. Verdade, mas não adianta. O futebol não é uma receita de bolo. E ainda tem um porém, que eu acho que é importante a gente também frisar. Ontem eu ouvi isso muito sendo dito e eu li isso muitas vezes sendo escrito. Mas no ano passado, quando o John Textor no meio do ano trouxe tantos jogadores, quando o Arthur Jorge chegou, ele conseguiu fazer um timaço, ele conseguiu organizar uma máquina botafoguense. Concordo. Mas é outra circunstância, outro momento, outro jogador. O Arthur Jorge tem mérito total, os jogadores que estavam dentro de campo têm mérito total. Só que a gente não pode esquecer que a base do time do Botafogo de 2024
ela já começou em 2023. Já estava 1 ano jogando junto, não é agora que o campeonato só começou em abril, segundo o seu João, né? O João Tete. Exatamente isso. A gente, em 2025, a gente viu um Botafogo que perdeu inúmeras peças, tanto do time titular como do time reserva, né, em termos dos jogadores que ficavam no banco de reservas. Então você descaracteriza completamente a sua equipe, você perde o seu treinador, você demora meses e meses até encontrar um novo comandante. E nesse tempo todo, os seus principais jogadores ficaram fazendo um trabalho com um treinador que era interino, um treinador que não tem o tamanho do Botafogo. Então, me desculpe o John Textor, cara que eu tenho respeito, quem tem que uma pedir admiração desculpa é ele. máxima. Quem tem que pedir desculpa é ele. Mas que achou que o campeonato só começa, tá achando que tá em Massachusetts. É ruim. A culpa do Botafogo tá vivendo esse momento conturbado, mesmo com uma vitória na Libertadores fora de casa, é do John Textor. E por que o senhor tá enfesadinho com essa carinha de malvadinho aí? Aí eu tô tristinho. Não, tô triste não, pô. Triste. Eu tô enfesadinho porque Tô estão enfesado, criticando. não. Tem que criticar mesmo, rapaz. Não tem paciência não, Getúlio Vargas. Tem paciência não, pô. Chega, pô. Tem um monte de fio pra criar. Ué, mas e aí, pô. Yoga? Aturo você todo dia, pô. Pera aí. Tem até neta agora, Pera aí. né? Todo dia de manhã, Fernando Santos 04 oficial. Fernandão 04 oficial. Ligue lá, tá ele fingindo que tá fazendo yoga numa posição ridícula. A posição da yoga é maneira. Ele que é ridículo. Fazendo assim, com uma canequinha e uma frase de Dalai Lama. Aí chega aqui, tá sem paciência, Verdade. então tá fazendo yoga errado. Quer um aplicativo? Você acha que o yoga é pra quê? Tome! Pra ter paciência, pra- para achar o seu eu interior. É pra não chegar às vias de fato. Você entendeu? Mas aquela ali que você faz é mesmo. Não tá maluco todo dia. Até porque tu já tem que sair de casa em paz. Porque tu já vem no caminho. Quase não tem trânsito mesmo do Recreio pra cá. Os caminhãozinhos te espetando. Tu vem aqui, ó. Mas calma, é o inimigo testa calma, mesmo. Aí tu faz o que quando o inimigo testa? Ó, quando o inimigo não ponta não, Pedro, que já deu... Não, essa aí pode. Eu tô falando aquele outro que é The Power, The King of the World, taca, taca, taca. Não, esse não. Deu problema, Diego? Não, deu nada. Mas a gente tava só, pô. O Miguel é um moleque talentosíssimo. TV, boa tarde pra você, pra galera de casa. Muito boa tarde, Fernandão. Por que isso? Porque estão esperando do Botafogo uma coisa que ele não pode oferecer. E ainda mais quando ele tem vários desfalques. Gente, eu não vou nem falar dos caras titulares que saíram, vamos falar dos reservas. Todos os reservas do Botafogo no ano passado que saíram titulares hoje. Tô mentindo, Flávio? Não. Então, por quê? Se a reformulação já era planejada para mais à frente, deixaram esses caras saírem. Não dá para entender. O Jair é um zagueiro muito bom, mas é jovem. Não jogava no Santos. Hoje ele está assumindo a responsabilidade com a ausência do Bastos de estar jogando sempre. Principalmente quando o Barbosa não está jogando. Ele é o responsável porque o David acabou de chegar do Mas Ceará. é bom zagueiro, é rodado também. São bons jogadores, Bom zagueiro, GV. tava no Ceará. São bons jogadores, mas com uma responsabilidade muito grande. Pô, mas o Bastos, quando chegou, ninguém conhecia. O Alexander Barbosa, quando chegou, ficou mais famoso por causa daquele negócio. Mas o Bastos jogou na Lazio, né? O Bastos jogou na Lazio, da seleção de Angola. Ah, seleção, mas é jogador de seleção, enfrenta pera aí, outros pô. jogadores de seleção. Pera aí, pô. O GV, na Copa Africana, ele jogava contra os caras que Eu jogam... joguei na África. Jogou Joguei na África do Sul, que era muito melhor do que GV, Angola. tá, Pera aí, não dá pra comparar os zagueiros de lá com os zagueiros da gente. Pera GV, aí. eu tô falando Pera dos aí. enfrentamentos. Me irrita, não. Enfrentava Didier Drogba, jogadores desse nível que são caras que, que Eu são também. importantes no mundo. Eu também. E era o Mundial Fácil. Deixa eu terminar. Saviola, não me irrita, não. Di Maria. O Bego Benfica de 2000. E aí, continuei sendo uma bosta no gol. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tô dizendo, GV, que o nível do Pretém teu Jorge enfrentamento... O Jesus jogava? Não, mas ele ficava lá. Fogo, pá! Fogo! Eu tô dizendo que não dá pra esperar dos caras uma coisa que eles não podem oferecer. O Renato Paiva não é o Arthur Jorge, até porque quando o Arthur Jorge chegou, o Flavinho foi muito bem quando falou que ele tinha peças na mão em que ele podia usar o time de várias formas e ele escolheu uma forma que deu certo. Beleza. Mas quando o Renato Paiva chegou, ele tá pouco mais de um mês no cargo. Não, ele chegou na parada. Quando o Botafogo ficou fora aquele mês sem disputar das finais, foi 1º de abril, se eu não me engano. Então, Um dia bem ruim também pra chegar também, né? Piada pronta. E aí, as peças que ele tem na mão, por mais que ele tome algumas decisões que deem certo ou não, eu acho muito mesquinho você falar que o cara tomou uma decisão errada. Por que ele tomou uma decisão errada? Eu não tô vendo o treino do Botafogo. Eu não sei, porque no início do jogo, as redes sociais estavam falando, mas tem o Arthur no banco e o Cuiabano tá jogando de ponta esquerda. O Cuiabano foi o melhor do jogo. E fez o gol da vitória, pô. E deu o chute que resultou no primeiro gol do Vitinho. O goleiro deu uma revezada. E nos 2 gols do Botafogo, os 2 laterais participaram
Isso aí. do gol. Você lembra que eu falei pra você no Pô, passado? cara. Que assim, quando você vive um ano muito bom, toda vez que você perde tem que ter um culpado. O Flamengo foi assim, o Palmeiras foi... O Palmeiras, os caras estavam vaiando o Abel Ferreira no passado, você não lembra? Mandando ele sair, o cara foi ganhou outro título. Tá essa mania no Brasil, né? Eu não acho que a culpa seja só do Arthur, do Renato Paiva. Do Paiva, não acho que seja. Acho que o jogador tem culpa, mas pra mim tô com amêndola. Não dá pra você chegar no futebol competitivo igual o nosso e falar assim, meu campeonato só começa em abril. Não vai começar em abril, porque vai ficar pra trás. O Botafogo tem elenco, eu discordo nesse sentido que você fala, os zagueiros tudo bem. Mas o Botafogo gastou mais de meio bilhão esse ano, meio bi. Fernandão. Mas tem um isso detalhe não significa importante. que Sabe por quê? Deixa eu só... 120 milhões desse meio bi ainda não chegou. Que é o Wendel. Pô, mas E tem que tá 380 machucado mil. o Zenit, Ele tá machucou machucado agora. lá. E só rapidinho, só pra terminar, gente. Termina, conclui. Não foi. Não, eu não tô dizendo que foi um bom jogo, não tô dizendo que o Botafogo é o melhor time Mas do venceu. Brasil. E é isso que eu tô falando, cara. Precisa melhorar muito pra chegar. Mas o Wendel vai mudar tanto assim esse time? Não, estou falando que ele custou 120 milhões. Vamos fazer o seguinte. A voz do povo é a voz de quem, Xande Guaxidiba? Mais alto. Que isso? Tá com medo. Tá com medo. Depois da última vez, Depois do tudo! Pedrinho, por gentileza, põe aquela, Pedrinho. Comentários das redes sociais da torcida do Botafogo, separados por... Não dá pra ler tudo também, senão acaba o programa. Mas só pra vocês terem uma noção que o torcedor tá chateado. Aí tem aqui o Yuri, que é botafoguense. Só não desisto do meu fogão porque é maior que tudo. Jogadores, treinadores vão e vêm, quem fica é o fogão e não torcedores. Perfeito. Mas que raiva. E aí a Thay de Polo vence, mas não convence. Minha camarada. Thierry Figueira, o muso de Malhação. Malhação? Um gato, Thierry Figueira. O Yuri Havaiano não é o dos Havaianos? Esse treinador... O Yuri... Eu acho que é dos Havaianos. Deve... pô. Vai que vem quicando? Isso, No bondinho é ele dos mesmo. Havaianos? É ele? Cadê? Será Não bom tô vendo. demais. Embaixo aqui à Ali embaixo, direita. tu já leu. Já lido. É ele mesmo. É ele. É ele mesmo, Yuri. Botafogo forte. Vamos esperar a eliminação para demitir o Paiva. Eu acho que se demitir é pior, tá? Que ao invés de começar em abril, começa no meio de maio, porque vai chegar tudo do zero. Enfim, Vai ter que pedir pro doutor rapaz ali. Matheus Bispo. Vai Hoje trazer quem? Hã? Tem que Se pedir pro demorou rapaz. tantos meses pra trazer o pai, imagina o próximo. Não, e o Paiva veio também no rabo do foguete, né? Exatamente. Ele tentou 35 e no final veio o Paiva. Boa, Gilberto. Hoje o Botafogo venceu. Pena que isso é só atraso da demissão do Paiva. E aí o Fabrício Machado de Lima, que quer botar você aqui pra direita, time compacto. Mas não ele tem razão nisso. triangulação. Aí, ó, olha isso aí. Ele tem uma certa razão nesse comentário Quem dele. comentou, Fera? Ah, sim, doutor Manuel tá ali também. Que é, meu? Tem razão, por quê? Meu? Não, porque o Jefinho é melhor pela esquerda e colocou pela direita. Porque aí ele traz o Jefinho pro lado direito pra fazer Não, com o que o cara tá Cuiabano jogue treinando pelo o lado moleque esquerdo. todo dia lá. Você acha que a gente que não tá vendo o treino sabe mais que o cara? Acabei de falar isso aqui, cara. Não, mas peraí. Mas o Jefinho na esquerda eu sempre vi melhor do que na Não, direita. eu sei, meu amor. Ele não fez um jogo ruim, não, na minha Não opinião. fez. Mas agora, fez. tipo, de repente ele botou o moleque na direita e o moleque rendeu. Não, ele no colocou treino. na direita, eu acho que mais por conta Não, do não, Cuiabano. no treino que eu tô dizendo. Ah, sim. É difícil. Eu acho que foi mais pela necessidade. O Arthur ele não entrou como centroavante, né? Entrou como armador, mas assim, são algumas questões que eu acho que o Paiva ele pode pecar em alguns momentos. Mas, assim, GV, ontem o Botafogo esteve muito perto de não vencer o jogo. Olha os números enquanto você fala. Bota as estatísticas pra gente começar a falar de Malvadão já. Vamos lá, olha lá. Botafogo teve mais posse de bola, finalizou basicamente a mesma coisa que o nosso Fernandão, ou seja, o nosso cara bobo. 6 chutes a gol do cara bobo, 7 do Fogão. Fogão trocou 512 passes. E o cara bobo, 322. Botafogo fez mais faltas, naturalmente. Cartões equilibrados. Bom, final de semana o Botafogo tem um desafio difícil. Entretanto, dentro do Newton Santos, o Botafogo é muito forte, que é o Internacional, que é um belo time, e vem ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. A gente fica na expectativa. E sexta-feira a gente traz tudo. Classificação rapidinho, só pra gente ver como é que tá a situação no Fogão. Perfeito. Universidade do Chile, 7 pontos. Estudiantes, 6. Botafogo já colou aqui. Hoje se enfrentam os dois no Chile. E o Botafogo pega os dois em casa. Pega o Estudiantes em casa e fecha contra a Universidade do Chile em Em casa. casa Exatamente. também. Um empatezinho hoje seria o mundo ideal pro Botafogo ainda sonhar com a primeira colocação. O cara bobo foi de arrasta, né? Foi de arrasto. Foi de arrasta. Então tá. Hora de falar de quem, Bigode? Mas para Roberta Barroso não existe isso. Trabalho de 1 a 5, ela tá começando a aquecer. Porque ainda tem muito mais. Ainda mais pra quem cobre o Botafogo. Pois é, vitória, mas que também não traz a calma necessariamente pro Fogão, né, Beto?
É isso, Mari, aquela frase, né? Venceu, mas não convenceu. Uma frase até clichê, mas de fato é assim que o Botafogo volta da Venezuela depois dessa vitória contra o Carabobo, dependendo apenas de si para se classificar. Tem os 2 jogos contra Estudiantes e Universidade do Chile em casa nas próximas rodadas da Libertadores. Se vencer, se classifica para as 8ª de final da competição. Porém, nada disso traz tranquilidade, muito por conta também da atuação de ontem do Botafogo contra um time bem mais limitado. Em nenhum momento o Botafogo conseguiu controlar a partida, abriu o placar ali no primeiro tempo, gol do Vitinho. Na segunda etapa, o Carabobo empatou e o Botafogo só nos acréscimos conseguiu sair da Venezuela com esses 3 pontos. Então, traz preocupação, o torcedor perdeu a paciência com o técnico Renato Paiva. Ontem o Vitinho, autor de um dos gols, falou logo depois do jogo sobre a atuação do Botafogo. O Renato Paiva também comentou sobre o desempenho do time e os dois chegam agora nesse Sport Center. A gente sabe do potencial do adversário que a gente teve hoje, mas a vitória é importante. A gente tem 2 jogos agora dentro de casa para buscar a classificação. Parabéns pela equipe. A gente sai daqui sabendo que a gente poderia fazer muito mais, mas a vitória é muito importante para a gente. Como eu esperava, um jogo difícil. Uma equipa que nos últimos 8 jogos só perdeu com o Botafogo. Uma equipa que, obviamente, organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque, com jogadores muito rápidos na frente. Acabámos por sofrer um gol de bola parada numa bola que sobra, mas de todas as formas nós controlámos bem o adversário. Uma boa vitória da nossa parte, até pelo momento instável que nós atravessamos. A nossa preocupação neste momento é ganhar e somar pontos. Paiva fala aí, controlamos bem o nosso adversário, uma frase que deixou o torcedor ainda mais irritado, porque o que se viu em campo foi diferente, um Botafogo que chegou em algum momento até trazer ali a preocupação de sair com a derrota da Venezuela. Agora tem o Campeonato Brasileiro no final de semana, jogo contra o Internacional, depois Libertadores, no Brasileirão tem Flamengo pela frente, ou seja, não está fácil a vida do Botafogo. Bruno, Mari. E nos números também... Continua aí, hein, Roberta? Ela não vai sair, não. Não. Não tem nada de siesta pra ela, não. E não? Sem sexta. A estreia do Renato Paiva, então tem o Botafogo com 12 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas também, né? 47,2% então, de aproveitamento, 14 gols marcados, 8 gols sofridos. A torcida tem razão de estar nessa de venceu, mas não convenceu. Era mais importante vencer a qualquer custo. Treino, né? Era vencer dando show. Bem que Venezuela é uma viagem bem longa. O jogo mas por si só, claro que ele está dentro de um sábado, contexto, mas ele não alivia nada. O jogo domingo. Tem certa razão. E é um jogo duro porque contra o Inter e o Botafogo Carabobo é um tem que time tentar empacar uma sequência de o nome já não ajuda, né? Coisa que é difícil já é a piada pronta. Vai ser mas aí a gente olha pro time, do jogo, é muito porém limitado. o Inter é uma carne de pescoço. E o Botafogo não demonstra nenhum tipo de evolução do trabalho do Renato Paiva. É outra prateleira de competitividade. Não é aquela coisa de ter a obrigação de ganhar sempre o brasileiro quando enfrenta um time venezuelano. Mas se a gente for comparar o investimento do Botafogo, estrutura, elenco, é um abismo que existe. E o Botafogo sofreu não só nesse jogo na Venezuela, mas também no Rio de Janeiro. O Botafogo foi fazer seu gol só aos 42 do segundo tempo, no lance de bola parada do Patrick Paula, depois ali o Matheus Martins faz o segundo, mas foi um jogo de sufoco. E tomou bola na trave no primeiro tempo. Mas isso não é comum das equipes também, quando a gente já viu diversos jogos de Libertadores e de Sula, um time que é muito superior a um time muito fraco, parece que entra desconectado. Eu acho que o que pesa mais é o contexto, porque o Botafogo não teve uma grandíssima atuação e não pode ficar escolhendo o sufoco que vai passar. Mas não é normal a gente ver jogo contra o Carabobo, Caracas, não sei o quê, sempre serem jogos de atuações mais... arrozinho com feijão? Mas eu sei que o Paiva acaba pagando um preço muito pela escolha da diretoria, que resolveu começar o ano em abril. Então, o Textor disse isso claramente. Mas, por outro lado, tem, nesse recorte de 12 jogos do Paiva, uma postura que incomoda no Botafogo, que o Botafogo, queira ou não, é o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Então, o torcedor subiu o seu sarrafo, o torcedor passou a ter um nível de exigência diferente. E a equipe, em alguns jogos, entra ali com uma postura, vamos ver o que dá. Vamos jogar fora, um empatezinho resolve. E contra o Carabobo, o Botafogo tratou como uma final, mobilização. O Paiva chega antes da partida e fala,
É uma final pra gente e é uma final pro cara bobo. Eu entendo o discurso de respeitar o adversário, de se colocar ali no mesmo nível, mas o que o Paiva tem de entender é o contexto em que ele está inserido, em que os técnicos vencedores que fizeram sucesso nesse Botafogo versão SAF, Luiz Castro e principalmente Arthur Jorge, os caras tinham um discurso de colocar o Botafogo lá em cima. Não, vamos entrar... o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras? Não, o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo, vai ser difícil para eles também. Então o Paiva precisa se atentar a isso, porque o discurso, às vezes, soa derrotista, e eu sei que não é a intenção do Paiva, é ali de valorizar o adversário, mas olhar para trás e perceber que a exigência do Botafogo mudou, e isso reflete também na postura do time. Ontem, contra o Carabobo, parecia que o time, tudo bem que jogou em casa, mas o time com maior investimento, o time que precisava mais vencer, era o Carabobo, em vários momentos da partida. E isso é o que certamente incomoda o torcedor botafoguense. Mas, Marra, essa situação, ela é de maior responsabilidade do Paiva, que ainda não conseguiu encaixar a equipe, ou é nesse sentido da direção em ter demorado para definir o rumo do time na temporada? Eu vou dividir isso aí, Bruno. Eu acho que o grande cenário de culpa na temporada é da direção por ter demorado muito a tomar as decisões. Mas não vou ficar acomodado com essa resposta. Tem um percentual no campo que é também do treinador. Dá tempo dele corrigir? Claro que dá. Mas a gente mostrou um lance ali de 3 contra 2 na defesa, e a gente vai mostrar um lance também, que foi o lance antes do segundo gol, né? Do gol da vitória, do gol do Cuiabano, que eram 4 contra 2. O Botafogo não é hoje um time tão equilibrado. Claro que a gente vai destacar as ausências, claro. Pode colocar panos quentes, fica à vontade, não tem o menor problema. Ainda assim, gente, tem uma questão de cultura do esporte, que é esse lance aí, ó. Olha o contra-ataque. Tem uma questão de cultura do esporte. Olha lá, os caras separaram. E olha lá o cara bobo. São 4 contra 2. Né? E logo depois sai o gol do Botafogo. Tem questões de campo que não estão bem resolvidas. E tem uma outra questão que é o que me incomodou muito com as decisões, por causa das decisões do Textor. Botafogo precisa, filosoficamente, defender o seu título. É verdade. Sabe assim, eu agora sou o campeão dessa... Sabe, eu sou o campeão disso aqui. Eu quero jogar e que os outros vão morrer de medo. Gente, o Manchester City cansou de ser campeão no ano seguinte de Premier League sem jogar vários jogos bem. Só que os outros já sabiam e ficavam lá dentro da área, morrendo de medo. Não, eu não vou sair não, vou ficar aqui quietinho porque aí é o campeão. Afinal das contas, 1, 2, 3-0, sem ter jogado tão bem. Mas o outro tinha medo dele. O Botafogo não tá dando esse medo. Mas ainda dá tempo. E abriu mão, né, da Supercopa, da Recopa. Beata, isso me chama a atenção também, porque, assim, o Textor também tá quieto, né? Claro que ele tá cheio de problema para resolver lá no Lyon, mas antes a gente via mais do Textor, seja fisicamente, seja em vídeo, seja em rede social. A gente tem visto menos do dono do Botafogo, né? Verdade, Mari. O Textor, que ontem também foi cobrado pelos torcedores, não tem aparecido. Ele apareceu ali naquela reta final, no jogo contra o Racing, quando tinha definido o técnico Renato Paiva no comando da equipe. De lá para cá, nós não vimos mais o Textor por aqui em nenhuma outra partida. Como você disse, ele tem muitas coisas ainda para resolver, tem outros clubes, mas, de fato, o Textor vem sendo cobrado e o torcedor fica chateado, né? Porque por mais que o Textor tenha investido muito no time no ano passado, trouxe grandes títulos para a equipe, a Libertadores, que o Botafogo ainda não tinha, no ano seguinte ele vai ser cobrado muito por conta do que fez também no ano passado. De fato, a gente tem que trazer também, o Botafogo investiu 500 milhões de reais em jogadores, 500 milhões de dólares e até agora não conseguiu mostrar resultado dentro de campo, essas contratações. A gente traz também ontem o Renato Paiva algumas justificativas, tá, Mari, que a gente tenta encontrar. Ontem, por exemplo, o Renato Paiva não tinha muitos jogadores, o Bastos, o Barbosa, a dupla titular que fez toda a diferença também no ano passado, o Santiago Rodrigues, que chegou para substituir o Almada, mas ainda não se adaptou, está num trabalho de transição, o Savarino também machucado, o Matheus Martins machucado, então são muitos problemas, só que o torcedor ainda fica se perguntando, nada disso se justifica.
principalmente ontem. O Botafogo tinha um time melhor do que o Carabobo e em campo não conseguiu demonstrar isso. Então, ficam essas incertezas, mas o Renato Paiva internamente segue ali com a confiança da equipe. Agora, o torcedor se pergunta, Textor, o ano que ia começar ainda não começou e vai começar quando? Porque a rejeição, a Roberta lembra, né? A Roberta, aliás, foi a primeira a informar da contratação do Paiva. Mas você lembra que naquelas semanas, naqueles meses, né, Roberta, começou aquela história de estamos ouvindo um, ouvindo outro, e aí a expectativa era, vai ser o Tite, vai ser o Jorge Jesus, o Mancini. Velho top demais. Jardine, que recusou também. Jardine, o Mancini era um velho top demais. É isso, o Mancini era um velho top. Quem mais que tinha de velho top? Um monte. Tinha um monte de velho top. Aí quando ali na Recopa... aí quando ali na Recopa, não é, Roberta? Ah, vai ser o Paiva. A maioria da torcida... Quem? Não, e ele já estava morando no Rio, né? Já poderia ter sido entrevistado bem antes. Tá? Isso, né? Então já chegou com essa rejeição. E rejeição até no futebol brasileiro, pela passagem no Bahia. Que foi conturbada. Sim. E aí, em 2023, se ganhar o título, maravilhoso, porque não estava no planejamento. Hoje não. O Botafogo é cotado como favorito nas competições que disputa por ser o atual campeão da América e do Brasil. Então, esse status, saber trabalhá-lo internamente e até do ponto de vista de discurso, é fundamental. Então, o Paiva precisa se atentar não só para o campo, mas também nessa comunicação com a torcida, e eu vejo que nisso ele vem falhando também. 2 clubes começaram a temporada com esse discurso de que a temporada começava em abril. O Botafogo e o Palmeiras. Foi? O Palmeiras falou que trataria muito o campeonato estadual como teste, né? E preparação, e o Botafogo a mesma coisa. A diferença é que quando a temporada começou, quando prometido, para o Palmeiras começou. A gente não sabe como vai terminar, mas começou. E o Botafoguense está vendo que a temporada dele ainda não, né, Marra? E o elenco do Palmeiras aumentou, né? Além das contratações, o Abel tem utilizado mais jogadores. Ele não perdeu, né? Porque ele testou o Campeonato Paulista, né? Bom, o Botafogo, então, tendo que se reorganizar para a temporada beta. Beijo para você, tá? Tá liberada pra praia agora? Não. Tá certo, Mari. Beijo pra você. O Paiva, só pra gente trazer aqui também, ele quando encontrou o time ideal até então naquele jogo contra o Fluminense, que relembrou aquele Botafogo do ano passado, acaba que perde o Mastriani, perde os jogadores, mas mesmo assim o torcedor cobrando demais o treinador, que a gente pode dizer que tá deixando até um legado em relação aos laterais que vem balançando as redes, Bruno, Mari e amigos. Só que mesmo assim o Botafogo segue devendo e a gente fica na expectativa então de quando esse time de fato vai acordar para conseguir, quem sabe, repetir um pedacinho da temporada do ano passado. Tá aí a janela do meio do ano, né? Foi ali que muita coisa mudou pro Botafogo. Bruno, Mari. Pois é, veremos como será esse ano a versão 2025. Porque tem agora já o Campeonato Mundial também, né? Pode beber da água do Zubeldia, que estava pressionado e consegue agora também recuperar pelo menos parte da confiança. Então, rapaziada, o pior aconteceu. O Estudiantes venceu por 3-0 a Laú. Passou aí para a liderança do grupo, né? O saldo agora, a gente está a 3 pontos dele, mantiveram os 3 pontos, só que o saldo agora ampliou. O Botafogo não fez o que tinha que ter feito, que era fazer saldo no Carabobo, e o Estudiantes fez saldo na Laú. Então agora, se eu não me engano, o saldo dos caras era 2, agora foi para 5. Nosso saldo, né, era 0, agora está em 1. Se a Laú ganhasse de 1-0, eles iam empatar em saldo com a gente todo mundo em 1. Aí ficaria a questão do gols pro. Agora com esses 3-0, o gols pro deles disparou. Então, amigão, não basta só ganhar deles no jogo de semana que vem, aqui no Rio de Janeiro, para passar à frente deles. Se a gente ganhar de 1-0, empatamos em pontos com a Laú não, com o Estudiantes. Só que o saldo deles vai ser 4, o nosso vai ser 2. Continuaremos abaixo. E aí no último jogo, né, se for pensar em ultrapassar os Estudiantes, no último jogo a gente pega a Laú e eles pegam o Carabobo. Eles já têm um saldo maior que o nosso. Gols pro maior que o nosso também. A gente teria que golear a Laú e torcer para os caras ganharem de no máximo 1-0 para passar à frente dele no saldo de gol. O que é muito pouco provável, né? Então passa agora o alvo do Botafogo a ser a Laú. E o complicado é que no próximo jogo
A Laú pega o cara bobo. O Botafogo teve 2 chances de fazer saldo no cara bobo e não fez. 2 chances. E agora, tanto a Laú quanto os Estudiantes, que estão disputando com a gente essas 2 vagas na próxima fase, na oitava de final, eles 2 vão pegar o cara bobo. Eles 2. Eu acho que, se não me engano, o cara bobo enfrenta os 2 na casa deles, na Argentina e no Chile. E eles precisando fazer saldo de gol, porque esse grupo vai ser decidido no saldo de gol, fatalmente, ou até no gols próximos, demole. Então, meu irmão, o cara bobo já eliminado praticamente vai ser trucidado. É torcer, meu amigo, pro cara bobo perder de pouco pra esses caras. Porque aí a gente tem a chance, né, de não deixar que eles desgarrem muito no saldo de gol. Ficou preocupante agora que a Laú ganhou. O ideal resultado era a gente esquecer a Laú, que é que o Estudiante ganhou, né? Era a gente esquecer a Laú e falar, beleza, mas vale um segundo lugar na mão do que um primeiro lugar voando. Vamos focar no segundo lugar. Vamos focar em ser segundo. A Laú deixa o primeiro lugar para eles. Torce para a Laú ganhar e ganhar bem do Estudiante, para que a gente possa passar o Estudiante. Já seria complicado porque, sem ter goleado o cara bobo, se eles perdessem, o Estudiante perdesse para a Laú por 1 gol de diferença, nós estaremos empatados em saldo, em pontos, em tudo, né? Só que pegaríamos eles aqui no Rio de Janeiro, né? Digamos que rolasse um empate entre Estudiantes e Botafogo no Rio de Janeiro. No último jogo, o Botafogo teria que fazer saldo na Laú, muito mais forte que o cara bobo, que é o adversário do último jogo do Estudiante. Então já seria um cenário complicado. Só que esse cenário agora complicou mais ainda. Então, Botafogo, para se classificar, meus amigos, tem que agora, meu amigo, para o Botafogo se classificar, tem que ganhar dos 2. Tem que ganhar dos 2, porque o outro confronto de cada um dos 2 é com o cara bobo, na sua casa. E eles vão amassar os caras. Complicou. É isso, pessoal. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Estilo Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer o trabalho que a gente faz todos os dias para vocês, tá? Aqui em cima temos o Live Pix. Aqui embaixo tem o link do canal Reserva, o link do nosso Instagram. Ajuda muito a se inscrever no canal Reserva, porque se esse aqui cair, é por lá que a gente vai trabalhar e é por lá que a gente vai avisar vocês. E o Instagram, se você seguir a gente no Instagram, ajuda demais, cara, porque ajuda muito a conseguir patrocinadores pro canal, tá? E tem um canal de reação de torcedores, né? Fizemos um react de flamenguistas. Vamos fazer outros aí, porventura, que possam ter tropeçado e tudo mais, de todos os times, inclusive o Botafogo, tá? Vou perdoar ninguém. Então segue lá o nosso novo canal de react de flamenguistas, react de vascaínos, de tricolores, de botafoguenses, de cruzeirenses, de corintianos que se ferraram na rodada, tá? Se alguém, se tiver alguma zebra hoje, terá react lá. E também aqui em cima tem o e-mail do canal, que é o rafoguense10@gmail.com, é o nosso Pix, tá? Agradeço a todos que mandaram Pix pra gente já. Muita gente mandou. Eu fiz um vídeo aqui essa semana, que eu, no final agradeci todos os Pix que estavam lá. Agradeci a geral. E também o nosso e-mail para contato. Se quiser mandar uma mensagem para ser parceiro do canal, convidar para algum tipo de evento, virar parceiro do canal e etc. Mande por lá e se torne um patrocinador do nosso canal. Tá bom? Fico por aqui. Tamo junto sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo.